Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus em Marcos 16. Evangelho de Cristo conforme Marcos, capítulo 16. Vamos ler o texto bíblico. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, que estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Nós vimos quarta-feira passada sobre a humilhação do Senhor Jesus. E Paulo diz em Filipenses 2 que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós vimos que no estado de humilhação de Cristo, ele passou por 2 julgamentos. Um julgamento religioso e outro julgamento civil. No julgamento religioso, ele foi condenado por blasfêmia, pelo sinédrio judaico. No julgamento civil, ele foi condenado por sedição no pretório romano. Ambos os julgamentos tiveram 3 estágios na fase da análise do julgamento. Primeiro, ao prenderem Jesus, levaram-no a Anás. Este o examinou e o enviou a Caifás, que era o sumo sacerdote da época, onde reuniu-se todo o sinédrio para interrogar as testemunhas. Condenaram Jesus naquela noite num ato ilegal. Na sexta-feira, muito cedo, o sinédrio reuniu-se de novo para formalizar uma nova acusação contra Jesus, e então acusaram Jesus de sedição. E com esta acusação em punho, chegaram ao governador Pilatos, pedindo a condenação de Cristo. O julgamento civil também passou por 3 fases. Jesus foi a Pilatos, Pilatos o enviou a Herodes, Herodes o devolveu a Pilatos. Pilatos entendeu que os judeus o acusavam por inveja e por 3 vezes plenamente afirmou que ele era inocente.
tentou se desviar da sua responsabilidade, transferindo-o para Herodes, tentando livrar Jesus pelas mãos do povo, propondo soltar um prisioneiro ou Jesus, mas o povo escolheu Barrabás, tentando meias medidas, mandando açoitar Jesus para depois soltá-lo, até que ele lava as mãos e diz: estou livre do sangue deste inocente. Diz a Escritura que a vontade do povo, que o clamor do povo, que a pressão do povo prevaleceu, e Pilatos, contra a sua consciência, entrega Jesus para ser crucificado. Os soldados abusam dele, escarnecem dele, exatamente focando as duas vertentes da acusação: escarnecem dele como rei, escarnecem dele como filho de Deus, e o entregam para ser crucificado. Diz a Bíblia, sendo ele crucificado na 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, chega ao meio-dia, às 6 horas, à 6ª hora do dia, houve trevas sobre toda a terra. É notório perceber que quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite, mas quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. E diz a Escritura que ele deu um grande brado. Certamente não um brado de desespero, mas um brado de triunfo. E rendeu o seu espírito. José de Arimateia, membro do Sinédrio, reivindica o seu corpo para sepultá-lo. E ele, juntamente com Nicodemos, gastam 100 libras de mirra e aloés para ungir o corpo de Cristo e sepultá-lo. E assim encerra aquela fatídica tarde da sexta-feira da paixão. Hoje, entretanto, irmãos, nós não vamos falar da humilhação de Cristo. Hoje nós vamos falar da ressurreição do Senhor Jesus. E precisamos afirmar que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio do Senhor Jesus Cristo. Certamente, sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho teria terminado como mais notícias e não como boas novas. Precisamos entender que a Páscoa não termina num funeral. A Páscoa termina numa festa. A festa da ressurreição. A festa da vida. De tal maneira que o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A melhor prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a existência da igreja. Homens que estavam abatidos, tristes, em lágrimas, se levantam com todo vigor, com todo empenho para proclamar o Evangelho de Cristo sob açoite, sob ameaças, debaixo de prisão, de tortura, de martírio e de morte. E a igreja avança. Nós podemos afirmar que nós pregamos o Cristo vivo, que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Certamente, o cristianismo é a religião da ressurreição. A igreja é a comunidade da esperança, porque é a comunidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu, com isto, chamo a atenção dos irmãos para algumas lições desse texto. Com a sua Bíblia aberta, por favor, nos acompanhe. Em primeiro lugar, vejamos um profundo amor manifestado, os versículos 1 e 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. É notório que as mesmas mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério, as mesmas mulheres que subiram o Calvário com Jesus, as mesmas mulheres que permaneceram no Calvário com Jesus, as mesmas mulheres que desceram a tumba com José de Arimateia e Nicodemos, as mesmas mulheres, estas mesmas mulheres, no primeiro dia da semana, bem cedo, retornam ao túmulo, mesmo sabendo, à luz do relato de João, que José de Arimateia e Nicodemos haviam usado 100 libras de mirras e aloés, em torno aí de 45 quilos de especiarias. Elas ainda querem levar ungüentos para embalsamar o corpo de Jesus. Poderia ser dentro da nossa cultura alguém que vai levar flores ao túmulo de alguém querido que morreu. Estas mulheres, na verdade, estão demonstrando com este gesto um profundo amor pelo Senhor
Jesus Cristo. Elas estão revelando uma devoção especial ao Filho de Deus. Enquanto os discípulos aqui não estão, estão elas, acompanhando Jesus, subindo o Calvário, descendo a tumba, indo ao sepulcro, num gesto abnegado de amor e de gratidão ao Salvador. É digno de nota que este é o primeiro dia da semana, é um domingo. É um domingo. Se você perceber, o Senhor Jesus ressuscita no domingo. O Senhor Jesus derrama o Espírito Santo no domingo. A igreja apostólica se reúne num domingo para celebrar a ceia. A igreja primitiva se reúne num domingo para ofertar ao Senhor. A igreja primitiva adora ao seu Deus, ao seu Senhor ressurreto num domingo. E num domingo o Senhor Jesus manifesta-se a João na ilha de Pátimos. O domingo é um momento tão importante da igreja proclamar a sua fé no Cristo que venceu a morte. Segundo ponto que eu quero destacar é uma preocupação desnecessária. Olha aí os versículos 3 e 4. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. De acordo com um manuscrito do Novo Testamento, o Códex de Beza, esta pedra era tão grande, Marcos diz que ela era muito grande. Mas o Código de Beza nos informa que esta pedra precisava de pelo menos 20 homens para removê-la. E elas estão indo para o sepulcro, elas querem embalsamar o corpo de Cristo, mas ao longo da estrada e do caminho, elas vão conversando entre elas de uma preocupação, de uma ansiedade que tomava conta do coração delas. Quem nos removerá a pedra do túmulo? Você percebe que quando elas chegam, a pedra já está removida. E diz Mateus que o anjo que remove a pedra está sentado na própria pedra. Marcos nos informa que ele está sentado do lado direito. Mas preste atenção, irmãos, nesta colocação que eu acho fundamental, feita por Ernesto Trenchard, quando ele diz assim: o anjo não removeu a pedra para deixar o Senhor sair, mas para demonstrar que ele já não estava mais no sepulcro. Preste atenção da diferença. O anjo não removeu a pedra para deixar Jesus sair. Ele removeu a pedra para demonstrar que Jesus já não estava mais no sepulcro. O Cristo ressurreto entrava num quarto sem precisar abrir a porta. O Cristo ressurreto era poderoso para sair daquele túmulo, mesmo com a porta trancada. Mas a porta é removida e não aberta. Preste atenção nisso. Não tem mais porta para abrir. A porta foi decisivamente, finalmente removida. Mas o que eu quero focar é que tantas vezes na caminhada da vida, você e eu nos comportamos como essas mulheres. Quantas vezes caminhamos pela vida ansiosos? Quantas vezes nós discutimos aquilo que nos consome, aquilo que nos drena as energias, cheios de ansiedade, cheios de preocupação. Encontramos no caminho da nossa vida uma grande pedra, um grande obstáculo, maior do que a nossa força, maior do que a nossa capacidade de remover. E nós então começamos a discutir: quem vai nos remover esse obstáculo? Quem vai nos remover essa pedra? Quem vai abrir essa porta para nós? E nos desgastamos, ansiosos. Mas é notório perceber que a maioria das questões que nos levam à ansiedade nunca acontecerão na nossa vida. Sofremos desnecessariamente. Quando aquelas mulheres chegaram, a pedra já estava removida. Sofreram desnecessariamente. Muitas vezes é assim com você e comigo. Ficamos ansiosos, ficamos tensos, ficamos aflitos, porque temos problemas para resolver que são maiores do que nossas forças. Mas deixamos de entender
que se nós cremos no Deus que ressuscita os mortos, não há pedra tão grande que Ele não remova do nosso caminho. Podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e saber que Ele tem cuidado de nós. Terceiro ponto que eu quero destacar, um fato incontroverso. Um fato incontroverso, versículos 5 a 7. Você percebe que entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, o anjo, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E eu chamo a sua atenção para algumas verdades aqui do texto. Primeiro, versículo 4, a pedra removida. Aquelas mulheres tinham duas dificuldades básicas. Primeiro, o tamanho da pedra. Diz Marcos que era uma pedra muito grande. Segundo, o sinete do governador. Talvez uma terceira causa, existia uma guarda montada na porta do sepulcro. Mas diz a Bíblia que a pedra foi removida, que os guardas caíram como que mortos, e elas agora podem entrar, porque na verdade a casa da morte, tão guardada, tão segura, tinha sido invadida pelo poder de Deus. A porta foi removida e aberta de dentro para fora e não de fora para dentro. Não há mais porta para abrir. A morte já foi vencida. De certa forma, esta pedra removida, irmãos, é o memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Podemos clamar, como o apóstolo Paulo: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte já foi vencida. Na famosa frase do puritano inglês John Owen, a morte morreu na morte de Cristo, porque Cristo ressuscitou. A pedra removida, irmãos, é o fundamento lançado sobre o qual nós erigimos a nossa própria vida, a nossa própria esperança. O apóstolo Paulo chega a argumentar dentro desta questão, dizendo o seguinte, que se Cristo não ressuscitou, então a vida não tem propósito, então não tem sentido. Se Cristo não ressuscitou, a filosofia hedonista está com a razão. Então Paulo diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A religião cristã é a religião da esperança, é a religião da crença de que Deus é o Deus que ressuscita os mortos, é o Deus que venceu a morte. E Paulo então diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ainda permanecemos nos nossos pecados, os que dormiram em Cristo pereceram, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o que distingue a nós, irmãos, das demais religiões do mundo, é que os grandes religiosos e até fundadores de grandes religiões do mundo, você pode visitar o túmulo deles. Pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec. Mas o túmulo do nosso Senhor está aberto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele vive. Ele reina. Ele vai voltar. Esta é a esperança do povo de Deus. Esta é a convicção da igreja. Segundo lugar, veja o versículo 5 e 6, o testemunho angelical. Note você no relato de Mateus, que os guardas que estavam protegendo o túmulo, ao verem aquele fato magnífico, glorioso, ficam como que mortos, desmaiados, e o anjo sobranceiramente se assenta na pedra que foi rolada do túmulo, num gesto de descanso, de triunfo, de vitória, num gesto absolutamente confiável de que aquele ato tinha sido uma obra soberana de Deus. Aliás, toda a Escritura vai nos mostrar que a ressurreição é uma obra de Deus Pai. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou segundo a Escritura. Ele ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a coroação
da sua obra redentora, é a coroação do seu sacrifício. O sacrifício dele foi aceito, a obra dele foi completada, tudo foi feito perfeitamente, vitoriosamente, e o anjo de Deus está dando esse testemunho da vitória de Deus sobre a morte na pessoa do seu filho. Versículo 6, outra coisa que você percebe é o túmulo vazio. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. É interessante que os liberais tentam negar a doutrina da ressurreição de Cristo. E eles tentam criar algumas teorias desvairadas. Como, por exemplo, Jesus não chegou a morrer. Mas, curiosamente, estas mulheres que estão entrando aqui no sepulcro estiveram ao pé da cruz até o fim. E não só isso, elas viram tudo e desceram à tumba e viram quando colocaram Jesus no sepulcro. Outros dizem o seguinte: não, na verdade as mulheres erraram o túmulo. Não pode ser. Primeiro, porque elas viram onde Jesus foi colocado. Segundo, está aqui um anjo de Deus dizendo que foi aqui que ele foi colocado, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Terceiro, eles disseram: não, os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele. Mas ninguém consegue viver uma mentira e revolucionar o mundo por causa de uma mentira. Aqueles homens foram presos, foram açoitados, foram mortos, foram martirizados, exatamente por causa da convicção de que Jesus ressuscitou. Leiam o livro de Atos e vocês vão ver que a grande mensagem da igreja primitiva era a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a saudação dos crentes era essa: Jesus ressuscitou. A vida da igreja é a prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E diz a Escritura que as mulheres viram isso, que as mulheres testemunharam isso. Mas quando você nota esse fato, curiosamente, Satanás, que tenta imitar a Deus, porque Jesus tinha dado uma comissão para os seus discípulos, para anunciar a sua ressurreição, Satanás também dá uma grande comissão para os seus asseclas, subornando os judeus, chamaram os guardas, subornaram os guardas, segundo o relato de Mateus, deram dinheiro para os soldados dizerem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que os profetas de Deus anunciam a ressurreição, os profetas da mentira anunciam uma farsa, um engodo, uma mentira. Onde Deus levanta um templo da verdade, Satanás levanta uma sinagoga da mentira. Chama a sua atenção para a quarta lição do nosso texto. Uma mensagem consoladora. Veja o verso 5, verso 7 digo: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Notem vocês que o Cristo ressurreto é o Deus da restauração. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa bonita o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você ler no capítulo 14, 31, não só Pedro, mas os demais discípulos prometeram a Jesus de serem fiéis a ele e de irem com ele à prisão e à morte. Já no capítulo 14, 50, diz a Bíblia que quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram. Mas diz o texto agora, que depois que Jesus ressuscita, todos eles são alvos do seu cuidado pastoral. Mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Ai de nós se Deus nos tratasse segundo as nossas mazelas, segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas fraquezas. Ele é o Deus de toda restauração. E uma prova incontestável desse fato é a menção específica de Pedro. Ide, dizei aos meus discípulos e a Pedro. Por que esta menção especial de Pedro? Não é porque Pedro era alguém especial. Não é porque Pedro era alguém que merecia uma deferência especial. Não é porque Pedro era um líder carismático entre o grupo. A menção de Pedro aqui é porque, na verdade, dos discípulos, aquele que caiu mais vergonhosamente foi Pedro.
Aquele que quis ser melhor do que os outros foi Pedro. Aquele que prometeu fidelidade irrestrita, mesmo que os outros fracassassem, foi Pedro. E a essas alturas, certamente, Pedro devia estar pensando, eu não mereço ser discípulo, eu não posso mais ser discípulo, eu não posso mais ser apóstolo. E Pedro desistiu de tudo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus investe em Pedro. A essas alturas, Pedro certamente estava se excluindo do grupo, mas Jesus não o exclui do grupo. Graças a Deus, porque nós lidamos com o nosso Deus misericordioso e restaurador. A boa nova do túmulo vazio fala de um novo começo, irmãos. De um novo começo. Fala de perdão, fala de restauração. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha entrado por descaminhos da vida, mesmo que você esteja hoje vivendo um momento sombrio na sua história, o Deus da ressurreição, é o Deus da restauração, é o Deus de um novo começo, é o Deus de uma nova oportunidade, é o Pai que abraça o Filho, mesmo quando esse Filho volta enlameado e cheirando lama. Notem vocês, que João 20:17, Jesus Cristo chama estes homens covardes de meus irmãos. E aqui no texto 16:7, Jesus os considera como meus discípulos. Jesus estava ansioso para restaurá-los. Segundo lugar, o Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Diz o versículo aí, mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Não precisamos temer o futuro. Não precisamos ter medo do futuro. Aquele que venceu a morte vai à nossa frente. Ele vai abrindo o caminho. Ele entrou no céu como primogênito. Aliás, irmãos, que lição lindíssima. Não sei se vocês já perceberam isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Quando Jesus entrou no mundo, ele entrou como unigênito Filho de Deus. Mas quando você lê Hebreus capítulo 1, que é um dos textos mais sublimes e extraordinários da Bíblia, é a volta de Jesus para o céu, é a ascensão de Jesus, é a coroação da obra sacrificial realizada por ele. E quando ele entra na glória, saudado pelos anjos, ele não entra no céu como unigênito, mas ele entra no céu como primogênito de Deus. E por quê? Porque agora tem muitos outros filhos de Deus na terra. Ele agora entra como o irmão mais velho, ele agora entra abrindo o caminho, ele agora entra como nosso precursor, ele vai à nossa frente. Por isso, alguém já afirmou com muita propriedade que o cristianismo é muito mais do que apenas um corolário de doutrinas e de dogmas. O cristianismo é um movimento. Cristianismo é muito mais do que apenas professar uma fé correta, certa, bíblica. Cristianismo é seguir uma pessoa, a pessoa bendita do Filho de Deus. Ele vai à vossa frente. O cristianismo é a religião do caminho. E Jesus é o caminho. Ele é o mediador. Só Ele nos conduz ao Pai. Agora preste atenção, que o texto diz, ele vai adiante de vós para onde? Para a Galileia. Lá onde eles vivem, lá onde eles moram, lá na rotina da vida. É lá que ele se encontra com você e comigo, dentro da sua casa, no seu trabalho, na dinâmica da sua vida. Não tem necessidade de existir nada extraordinário, nada místico, nada sobrenatural. Ele se encontra com você na estrada comum da sua vida, no seu habitat natural. É lá onde tudo começou, que ele se reencontra com você para um novo projeto de vida. Terceiro lugar, o Cristo ressurreto é aquele que nos enche de espanto e santo temor. Olha aí, por favor, o versículo 8. E saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo, nada disseram a ninguém. Esta fuga destas mulheres aqui do sepulcro não é a mesma fuga dos discípulos lá do jardim do Getsêmani, conforme Marcos 14:50. Aquela foi a fuga da covardia, da pusilanimidade, do medo covarde.
Esta fuga aqui é a fuga do temor maravilhado, do assombro diante da majestade, da manifestação da glória do Cristo ressurreto. Aquela fuga lá levou os discípulos ao silêncio, ao encavernamento, ao esconderijo. Mas você vai perceber que estas mulheres, elas não permanecem silenciosas. Mateus 28, versículo 8, nos diz que imediatamente após o espanto, elas com grande alegria correram para comunicar a mensagem da ressurreição aos discípulos. E Lucas 24, 9 nos diz, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Não podemos ter um encontro com Cristo ressurreto sem sermos impactados por este encontro. Quem se encontra com Cristo tem uma mensagem para entregar. Quem se encontra com Cristo vivo não pode se calar, não pode se deter. Esta é a grande pergunta, irmãos. Até que ponto nós, como igreja de Deus, hoje vivemos sob este senso da glória do Cristo ressurreto? Se Ele ressuscitou, por que nos calamos? Por que nos acovardamos? Por que nós nos omitimos? Quinta lição. Notem vocês, só para concluir ainda esse quarto ponto, eu quero focar isso. Paul Murray, no seu livro A Ressurreição de Cristo, ele diz que neste relato de Marcos 15, 16, as mulheres se destacam como as grandes heroínas. Porque na verdade os discípulos de Cristo estão se escondendo em vez de se manifestarem. Eles estão fugindo em vez de aparecerem. Enquanto eles estão trancados entre quatro paredes, elas estão subindo Gólgota, elas estão descendo a tumba, elas estão vendo anjos, elas estão contemplando o Cristo ressurreto, e elas estão correndo para anunciá-lo. A devoção dessas mulheres deveria encorajar-nos a termos mais vigor para anunciar Jesus Cristo. Vamos ao quinto ponto, um aparecimento surpreendente, versículos 9 a 14. Versículo 9, preste atenção aí, quero focar o milagre da transformação. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. É surpreendente isso. De todas as mulheres, a única que é mencionada pelos 4 evangelistas é Maria Madalena. E é notório que Jesus não tenha aparecido primeiramente a Maria, sua própria mãe, ou a Pedro, o líder do grupo apostólico, ou a João, o discípulo amado, ou mesmo aos 11, mas que Jesus tenha aparecido a esta mulher. Se você perceber, naquela época, no primeiro século, o testemunho de uma mulher não era aceito como válido. E o Senhor Jesus Cristo quebra este paradigma, quebra este tabu cultural. E ele vai se revelar não apenas a uma mulher, mas uma mulher que tem um passado extremamente complicado, que outrora fora endemoniada, que outrora era possessão de demônios, mas que Deus a libertou, que o Senhor a libertou, que foi transformada pelo poder de Deus, e agora transformada numa portadora de boas novas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus restaura esta mulher do submundo demoníaco para a visão beatífica do Cristo ressurreto. Segundo lugar, observe vocês a prodigalidade da graça, no versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Irmãos queridos, Maria Madalena não foi apenas a primeira a ver o Cristo ressurreto, mas foi a primeira a proclamar a mensagem da ressurreição. Aquela que estava outrora possessa, cheia de demônios, está agora cheio da graça. Aquela que era portadora de notícias que apavoravam as pessoas, agora está portando a mais gloriosa de todas as notícias. Isto é uma graça bendita,
a graça de Deus. Mas em contraste, você vai ver nos versículos 11 a 14, a resistência, em terceiro lugar, da incredulidade. E é digno de nota que os discípulos não apenas fugiram quando Jesus foi preso. Os discípulos não apenas estiveram ausentes no Calvário, exceto João. Os discípulos não apenas não compareceram diante de Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus para sepultá-lo. Os discípulos não apenas estiveram ausentes no sepultamento, mas agora eles não acreditam na mensagem da ressurreição. E esta mensagem foi levada a eles de duas maneiras. Primeiro, Maria Madalena, versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois você vai ver que eles recusam a crer numa segunda mensagem da ressurreição, nos versículos 12 e 13. Depois disto, manifestou-se Jesus em outra forma a dois deles, possivelmente aos dois relatados por Lucas no caminho de Emaús, que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Notem vocês o endurecimento do coração destes homens, que fogem, que se escondem, que não comparecem e que agora não creem. E é por isso que você nota no versículo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Senhor Jesus então reprova a incredulidade e dureza de coração deles. Imediatamente vem o sexto ponto, uma comissão universal. E eu chamo a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro ponto é que a boa nova é o próprio Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O conteúdo do evangelho, irmãos, é uma pessoa. É Jesus. É Jesus. Ele é o próprio evangelho. Ele é a própria boa nova. A grande notícia que nós temos para anunciar é Jesus. É falar de Jesus. É testemunhar de Jesus. Daí, meus amados, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para dar razão da esperança que há em nós. Mas se existe um mito hoje, é das pessoas que pensam que só alguém que tem muito conhecimento pode falar de Jesus. Eu entendo que toda pessoa que teve uma experiência de conversão pode ser um portador do evangelho. Toda pessoa que foi salva, que nasceu de novo, que experimentou o toque regenerador do Espírito Santo, pode testemunhar. Ainda que não sabe explicar muita coisa, mas pode dizer o que aquele cego de nascença disse. Eu não sei quem foi que me tocou, eu não sei quem foi que me curou, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso você pode dizer, eu sei de uma coisa, eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e recebi vida. Eu não tinha paz e agora eu tenho paz. Eu estava condenado e agora eu estou livre. Eu estava indo para o inferno e agora eu vou para o céu. Eu estava no mundo perdido, arruinado, e agora os meus pecados foram cancelados e a minha vida foi transformada. Jesus mudou a minha vida. Não há pregação mais poderosa do que esta. O evangelho é Jesus. Segundo lugar, a boa nova de Jesus precisa ser pregada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aliás, queridos, o verbo pregar é um dos verbos favoritos do evangelista Marcos. Para vocês terem uma ideia, é o menor dos evangelhos e é onde mais aparece o verbo pregar é no evangelho de Marcos. Aparece 14 vezes o verbo pregar para apenas 9 vezes usadas por Mateus e Lucas. Jesus veio pregando. Veio pregando. E me encanta muito quando eu leio Marcos 1,38, porque Jesus define a finalidade da vinda dele como um pregador. Eu vim para pregar, eu vim para anunciar a boa nova. Ele chamou os seus discípulos para estarem com ele
para pregarem. Ele os enviou para pregar. E agora ele ordena aos seus discípulos para pregarem todo mundo, a toda criatura, o Evangelho. Esta é a mensagem que nós temos que anunciar, o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Evangelho só é boa notícia, só é boa nova se ele for compartilhado. Se ele for pregado. O Evangelho só é boa notícia se ele for pregado. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo, a toda criatura. A igreja necessariamente precisa ser uma agência missionária. Alguém já disse com propriedade, ou a igreja é uma igreja que evangeliza, ou então ela precisa ser evangelizada. Ou a igreja é um corpo missionário, ou então será um campo missionário. Certamente, esta tarefa é sua e é minha. A evangelização é uma obra, é uma tarefa imperativa, intransferível, inadiável. Mas veja você, terceiro lugar, a boa nova de Jesus precisa ser recebida. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Veja, querido irmão, a grandiosidade dessa mensagem. Nunca ninguém vai permanecer do mesmo jeito depois que escuta o Evangelho. Nunca. O Evangelho, a palavra de Deus, é espada de dois gumes. Ela corta para um lado e corta para o outro. Ela dá vida e ela mata. É por isso que a Bíblia diz assim, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para uns aroma de vida para vida, para outros cheiro de morte para morte. Quando você prega o Evangelho e uma pessoa recebe o Evangelho, você é cheiro de vida para vida. Quando você prega o Evangelho e a pessoa rejeita o Evangelho, você é cheiro de morte para morte. Neutro ninguém fica. Agora é interessante que a Bíblia diz o seguinte, quem crer e for batizado será salvo. Vamos entender isso. O Senhor Jesus não está ensinando aqui que o batismo é um elemento a mais a acrescentar à fé para a salvação. O batismo não é a fé, mas o batismo que é igual à salvação. O batismo é uma evidência de que a pessoa foi salva. Quem crer e for batizado. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Nesse sentido, nós precisamos entender que o batismo não faz o cristão, o batismo demonstra o cristão. Nesse sentido, precisamos entender que é a descrença e não a ausência do batismo a razão da condenação. Por exemplo, aquele ladrão que se arrependeu na cruz, ele não teve tempo de ser batizado. Mas Jesus disse para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. De tal maneira que precisamos entender que muitas pessoas que são lavadas em águas sacramentais jamais foram lavadas no sangue do Cordeiro. Não é o batismo que faz o cristão, é a fé no Senhor Jesus. Mas aquele que crê no Senhor Jesus deve, numa profissão de fé pública, receber o batismo como selo desta fé, como símbolo externo daquela obra interna da graça de Deus no seu coração, como um testemunho público diante do mundo do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. É a rejeição de Cristo que traz a condenação e não a ausência do batismo. Adolfo Paulo diz que o vínculo direto entre os termos não é batismo e salvação, mas fé e salvação ou incredulidade e condenação. Quarto lugar, a boa nova do Evangelho, ou a boa nova de Jesus precisa ser confirmada. Versículos 17 e 18. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Notem vocês que esses sinais não estão ligados a cargos, ou a posições, ou a funções que porventura alguém venha ocupar na igreja de Deus. Mas esses sinais são um resultado daquela fé, daquela confiança que crê que Deus é Deus e que Deus pode todas as coisas. Se você ler este evangelho no capítulo 5, 36, 9, 23 e 11, 22, Jesus foca esta questão da importância da fé no Deus que faz o impossível acontecer. Paul Murray diz que o que temos aqui é descritivo e não
prescritivo. O que temos aqui é descritivo e não prescritivo, ou seja, que a intenção de Marcos, segundo Paul Murray, é que Marcos está registrando a experiência da igreja primitiva. Isso porque, irmãos, o evangelho foi escrito bem mais tarde, depois já que a igreja cristã primitiva já estava caminhando fortemente. Já tinha chegado a Roma. E este evangelho foi escrito para os romanos, para a igreja de Roma e para os romanos. Então a igreja primitiva já tinha todo um trabalho de evangelização, de esforço missionário, de expansão da obra de Deus. E se você notar, esses sinais todos são vistos no meio dos apóstolos. Por exemplo, veja você aí, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Você vê a igreja primitiva expelindo demônios. Você vê isso lá em Atos 16. Paulo expelindo o demônio daquela moça com espírito de adivinhação. Você vê isso Paulo fazendo lá em Éfeso, expulsando o demônio daquele homem. Em Éfeso. Segundo lugar, note você, falarão em novas línguas. Você nota que isso acontece lá no Pentecoste, lá em Samaria, lá na casa de Cornélio e lá em Éfeso, no capítulo 19. Pegarão em serpentes. Na verdade, este fato aqui, não há nenhum registro neotestamentário, nem na história da igreja. O fato acontecido em Atos 28, Paulo não pegou em serpente. Paulo foi mordido por uma víbora. A víbora grudou na mão dele. Mas Paulo não pegou nessa serpente para revelar o seu poder sobrenatural. Esse outro caso aqui, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Você não encontra nenhum registro disso no Novo Testamento. Você não encontra isso, a não ser em Eusébio, no 4º século, relatando de um homem chamado Justus Barsabás, que forçado a beber veneno, o fez sem sofrer as consequências. Nesse sentido, eu creio firmemente que a posição que nós devemos adotar não é aquela posição de presunção, aquela posição de exposição pública de poder. Isso Satanás tentou fazer com Jesus para tentá-lo. Levando no pináculo do templo e dizendo o seguinte: lança daqui para baixo, porque está escrito, citando o Salmo 91, que Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem. E Jesus Cristo disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, querer manifestar às pessoas milagres, de certa forma é tentar a Deus. É vaidade espiritual. Diferente disso, é se por uma circunstância da vida, nós tivermos que dar testemunho, ainda que diante da morte, aprouver a Deus, realizar um milagre, realizar algo extraordinário, mas não nós estamos expondo estas coisas por uma vaidade ou por uma presunção humana. Isso é tentar a Deus. Este outro sinal, se você perceber, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Você encontra Paulo fazendo isso lá em Malta, a igreja praticando isso, Tiago dizendo que os presbíteros deveriam orar pelos enfermos com imposição de mãos. Então isso a igreja primitiva praticou. Esta questão dos sinais é uma questão hoje muito debatida no meio evangélico, mormente no meio reformado. Aqueles que creem que os milagres e que os sinais cessaram com os apóstolos. E há muitos grandes expoentes do cristianismo que defendem esta posição, de que os milagres cessaram, de que os sinais cessaram, de que os dons de sinais cessaram. Não penso desta maneira. Eu creio firmemente, com todo respeito àqueles que defenderam a outra posição, que Deus pode, e Deus tem dado efetivamente, seus dons, onde e quando quer, a quem quer, livre e soberanamente, segundo o seu beneplácito, para o louvor da sua própria glória, para a salvação dos eleitos e a edificação da sua própria igreja. Obviamente, não é esse o caso aqui,
quando eu pleiteio a questão da contemporaneidade dos dons espirituais, eu não estou de forma nenhuma, advogando a contemporaneidade do dom de profeta e de apóstolo, conforme o Novo Testamento entende apóstolo e profeta. Ou seja, não creio mais, à luz da Escritura, que hoje qualquer pessoa receba de Deus uma nova revelação, extra-bíblia, que não esteja na palavra de Deus. Toda a revelação de Deus já foi concluída. Não há revelação nova mais. A Bíblia está completa. A Bíblia tem uma capa ulterior, de tal maneira que qualquer pessoa que hoje vier dizendo que traz uma revelação nova de Deus, Paulo já nos orienta em Gálatas 1:8, deve ser anátema. Agora, eu entendo que ao longo da história, a igreja tem pregado o evangelho com manifestação de poder. Afirmar que Deus não faz mais hoje milagres e sinais, para mim, é limitar o poder do Deus que se assenta no trono e que é livre, que é soberano, que faz o que quer, quando quer, com quem quer, para o louvor da sua própria glória. A igreja é chamada para ser um sinal de Cristo vivo, do Cristo vivo e ressurreto no mundo. A vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então nós não podemos descrer do que Deus pode fazer. Ele pode o impossível. O impossível dos homens é possível para Deus. Eu concluo com esses 2 últimos versos. Você perceber aí, depois que Jesus dá esta ordem, diz o texto no verso 19, que há 2 coisas. Primeiro, Cristo é coroado à destra de Deus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Que coisa maravilhosa! Sua obra foi consumada, seu sacrifício foi aceito, ele que se humilhou foi exaltado sobremaneira. Ele agora está entronizado à destra de Deus, de onde intercede por nós, de onde governa o universo e de onde há de voltar para buscar a sua noiva. E o resultado está aí. Versículo 20, e eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Preste atenção num ponto muito bonito. Os sinais acompanham aqueles que partem. Os sinais acompanham aqueles que partem e pregam. Leia a história das missões. Estude a história da obra missionária e vocês vão ver que sempre os sinais tiveram um propósito: abrir a porta para a pregação do evangelho. Na medida em que a igreja vai, na medida em que a igreja avança, na medida em que a igreja avança para outros rumos e outras paragens, outras fronteiras, Deus vai com a igreja, cooperando com ela, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguem. Se você lê o livro do Ronaldo Lidório, uma das coisas marcantes que ele diz no seu livro dos Concombas, foi aquela coisa gloriosa que Deus fez com a cura daquela criança de 7 meses. Ele estava orando há 3 meses, por uma estratégia, por uma metodologia, e depois de 3 meses de oração e jejum, o primeiro milagre que Deus fez entre os Concombas foi que o povo não aprendeu o nome dele. E vocês lembram dessa história? Daquela mãe que trouxe a filhinha de 7 meses enrolada num lençol, caminhando 3 dias até chegar em Coni, perguntando ao Ronaldo: se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. E quando desembrulha aquela criança dos lençóis, com ferida da cabeça aos pés, a pele necrosada, e eles oram por aquela criança, e o Ronaldo pede a Deus com a esposa, Rosana, disse: Deus, este povo não sabe que Tu és o Deus vivo. Este povo não sabe que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Cura esta criança, Senhor, para que este povo Te conheça. Quando aquela mulher chegou em casa, 3 dias de caminhada, desembrulhou a criança, nem marcas de feridas tinha mais no corpo. Deus tinha regenerado a pele da criança. E ele narra no seu livro que a partir daquele dia, não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo. As portas para o evangelho se abriram, e as pessoas iam confessando publicamente os seus pecados.
Eu creio firmemente no que está escrito aqui. Quando a igreja vai, Deus acompanha. Porque aí a igreja prega com palavra e com poder. Prega aos ouvidos e prega aos olhos. Que Deus nos ajude. Que este evangelho bendito do Senhor Jesus encha o nosso peito de esperança e de doçura. E encha a nossa alma de santo fervor para testemunhar este evangelho da graça a tempo e a fora de tempo. Que Deus nos abençoe. Amém.